Quem está perguntando o tema de hoje é Paixão da Ignorância, a escuta entre a psicanálise e a educação. Acho que o Christian, será que já está por aqui? Vamos ver. Oi. Alô. Oi, Patrícia. Tudo bem? E aí, querida? Bem-vindo para mais uma live, né? Agora... aí de quarentena? Olha, tudo bem, Christian. Acho que o fato da gente trabalhar e poder produzir dá uma ajuda grande, né? É o que tem aí me segurado desde o início, né? Uhum. Porque não foi fácil, não, mas... Tanto no consultório quanto nas lives, no Lacaniano, você diz. Eu acho que o fato da gente trabalhar, produzir, ler, escrever, ocupar a cabeça, escrever, acho que sim, dá um conforto aí diante da pandemia e do pandemônio, né? Sim. Bom, a gente está dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Eu vi que você fez inúmeras, é uma por semana que você está conseguindo manter? Ou... Olha, a média tem sido uma por semana, né? Agora, essa semana, excepcionalmente, serão duas, né? Eu continuo com outro projeto, mas ainda também, mas está no Facebook, né? Então, eu tenho usado o Instagram e o Facebook, né? Uhum. Resisti bastante, atualmente. Bastante ao Facebook? Não. Ah. A tocar os eventos virtualmente, né? Mas aí as pessoas começaram a cobrar, os palestrantes começaram a cobrar, eu falei, bom, vamos fazer uma experiência, né? Eu falei, não dá para ficar sem fazer nada, né? E tem dado super certo, sabe? Você sai do eixo São Paulo e Curitiba, que é o meu, né, eixo, né? Pessoas que não teriam oportunidades, que estão no interior, que estão em outros países, então tem sido assim, uma experiência muito bacana. Bem legal, bem legal. Bom, isso formou uma cultura, né, das lives, das pessoas. Olha, e foi bem rápido, viu? Porque eu nunca tinha feito nenhuma. Foi assim, a primeira foi na pandemia mesmo, em abril. E aí foi uma surpresa, porque as pessoas que já me acompanhavam presencialmente migraram, né, para o virtual e entrou muita gente nova, né? Muita gente que nunca tinha falado, nunca tinha ouvido falar do projeto, já são 7 anos, né? Então, realmente é um outro universo mesmo. Nossa, 7 anos desde aquela primeira? 7 anos, você fez o número 0, olha como você é pé quente. Você é muito pé quente, lá se vão 7 anos. Tá bom? Vamos lá. Gente, nosso tema hoje foi baseado nesse livro aqui. É o último, Christian, porque você lançou 2 aí. É o último. Paixão da Ignorância, Christian Dunker, a escuta entre psicanálise e educação, pela Contracorrente, né, que se propõe aí a ser uma série, né, pensando essas questões. Vou te apresentar, vou fazer um texto curto, daquele de abertura, com algumas coisas que eu pensei lendo o seu livro, não consegui, mas assim, capturada pela leitura. Gostou? Muito. O texto promoveu assim muitas aberturas. Muito. Bom, então hoje eu recebo o Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, com pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, coordenador do LATESFIP, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, analista membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, 2 vezes agraciado pelo Prêmio Jabuti, autor de vários livros, youtuber, né, Christian? Youtuber! Então, vamos lá. Educar, governar e psicanalizar foram nomeados por Freud como impossíveis. Será que podemos pensar neste impossível a partir da ótica de que se tratam de ofícios que fazem uso da linguagem, de modo que o poder se dá através da palavra e da incerteza do impacto de sua influência? Educar consiste na transmissão de marcas simbólicas, que são possibilidades para gozar de um lugar de enunciação no campo da palavra e da linguagem, sendo que é por meio desse campo que será possível lançar-se como ser desejante, ou como defende Lange Pierre, lançar-se aos impossíveis do desejo.
Em Um Triunfo da Religião, Lacan afirma que é preciso, de fato, certa educação para que os homens consigam se suportar. Frase provocativa que remete a dilemas presentes na constituição do laço social, tal como enfocado na psicanálise. Na citação, o autor não se refere certamente à educação escolar, mas sim à educação no seu sentido mais genuíno, que se inicia no ato de tornar o pequeno ser que nasce, um ser humano, o uso da linguagem, por ela aparelhado e emparelhado. Então, como pensar o lugar da escola na cultura e particularmente nas perspectivas de laço social aí presentes? Como nós, analistas, advertidos por Lacan, que diz que pensamos onde não somos e somos onde não pensamos, podemos nos posicionar frente à paixão da ignorância, que se expressa como ódio ao saber. Será que a psicanálise e a análise possibilita a saída do gozo da paixão da ignorância para o despertar do desejo de saber? Foi o que eu consegui pensar, lendo um pouco do seu livro. Eu li aí umas 80 páginas. E eu queria primeiro que você contasse a partir de onde você parte para esse livro. Se já era um projeto que estava em andamento, se ele surgiu com a pandemia. Né? Você conta um pouco de onde esse livro surgiu, acho que fala de origem, ele fala de herança, né? Então, é o educador escrevendo, é o psicanalista. Da onde parte essa ideia? Olha, parte de uma experiência que por outros caminhos também me levou a discutir bastante com a política. Né? E que a experiência de repente, ter atravessado o nosso país, nossa cultura, uma onda de irracionalidade, de barbárie, de ataque à educação, de ataque à cultura, de ataque às artes, né? De ataque àquilo que está lá na contracapa dos escritos, né? Mais luz. Lacan escrevia a psicanálise nesse que ele chamava, né, o debate das luzes. E a gente está às voltas com uma verdadeira perseguição, com um ataque, com cortes de verbas, com ataques discursivos, que são... muita gente não acha isso muito relevante, mas acho que na psicanálise a gente aprendeu a dar um valor para as palavras, né? Para as vociferações, para os rebaixamentos, para as agressões verbais. Né? Isso me lembrou muito a experiência do Freud, quando teve invasão em Viena por parte dos nazistas, e que até então o Freud era um judeu por cultura, né? Criado nessa cultura, mas não praticante. Ele e a psicanálise se apresentam como saberes assim laicos, né? Mas quando a Viena é então atacada, ela tira da cartola o fato de que ele é judeu. Ou seja, ele se apresenta como tal, né? Ele se move em direção a isso como um ato que é político, mas eu quero considerá-lo também como um ato ético de extração psicanalítica, né? Um ato que nos, vamos dizer assim, coligiria com todas as outras identidades, vamos dizer assim, que estão sob ataque, que estão sobre perseguição. Né? Então, de fato, certas orientações políticas passaram por isso, e a educação passou por isso, e nessa hora me veio toda essa recapitulação aí, que era sabida, não era exatamente uma novidade, mas o fato de vir de uma família de professores, minha esposa tem uma escola, meu filho quer ser professor de física, passa os dias dando aula, comecei a dar aula muito cedo, mas é aquela coisa que está tão assim entranhada que você nem se dá conta que tem ali um saber fazer sobre a educação, um saber talvez até doméstico. É uma coleção que tem dois diretores, né? A Ana Cristina, minha esposa, e eu. E a ideia é, então, produzir com isso uma resposta para esses tempos tão trevosos. Né? E uma resposta que
tem, assim, por uma espécie de bandeira inicial, um diálogo entre Paulo Freire e Lacan. Né? Esse autor brasileiro, né, patrono da educação, muito importante para o que eu vou chamar assim, de minha formação meio espontânea no campo da educação, que passou muito pelo ensino da Madalena Freire, a filha do Paulo Freire, né? Também Cleide Terzi e outras educadoras que vêm da tradição freiriana. Né? Então, o momento é de dar uma resposta a isso que, ironicamente, eu estou chamando no título, né, de a paixão da ignorância, a paixão que tomou o poder, a paixão que cega, a paixão que a gente pode traduzir por passividade, a paixão que é fúria. Né? E contra ela, o livro argumenta, né, em acordo com uma estratégia de equivocação, é preciso lançar mão da paixão da ignorância. Mas aí no sentido de a paixão que é própria do psicanalista, né? Não é nem o amor, nem o ódio, mas paixão da ignorância, e também essa extensão, né, que aparece primeiro com esse termo, depois a douta ignorância, né, que o Lacan tira do Nicolau de Cusa, e que me parece assim, um autor muito, muito interessante para o nosso momento. Ele era um assessor, né, do Papa, num momento em que a Idade Média começa a abrir as suas portas para o Renascimento, e ele intui que vai haver uma transformação brutal na estrutura do saber. Né? Ele tem contato, assim, acho que com as coisas do Galileu, as coisas do Copérnico. Ele tinha uma afinidade com cientistas assim da época, e começa a se perguntar o que vai acontecer com essa forma saber na qual a gente está, e que vai ser substituída pelo matema, né? pela escrita como um modelo e a língua bem feita, né, da ciência. E uma característica, então, da douta ignorância é que ela é um cultivo da ignorância, é um cultivo do não saber. Né? Ou um cultivo que faz com que saber e verdade trabalhem numa oposição dialética. Né? Só há, de fato, trabalho e movimentação entre saber e verdade, porque entre eles a gente poderia dizer assim, tem esse instante da ignorância, essa posição da ignorância. Sem isso, saber e verdade se acasalam, né? Ou então se tornam disjuntos, ou então se anulam. Né? A ideia do livro é, então, o livro que abre essa coleção situar a questão do saber e da educação no Brasil contemporâneo, e em seguida discutir o que vem sendo assim o sofrimento escolar, o sofrimento universitário, o sofrimento dos nossos alunos de pós-graduação, que eu acho que também acompanha, né? De repente a gente começa a escutar dos alunos que a situação de aprendizagem se tornou uma situação muito pesada, muito insuportável. Bom, você pode atribuir em parte ao neoliberalismo, à linguagem digital, mas acho que a psicanálise tem algo a dizer sobre o que seria uma resposta para isso. Né? E a resposta que eu tento entabular aqui passa pela escuta. Né? Passa pela palavra, passa pela subjetivação do saber, passa enfim, você falou na abertura, né, do desejo de saber. É interessante, porque essa expressão, ela Vicentri, né, ela pode servir tanto mesmo para ser traduzida por pulsão de saber, quanto por desejo de saber. Né? E aí a gente tem mais uma outra seção do livro em que, sinteticamente, argumenta o seguinte: há uma tese Lacan que pode ser assim pensada no nosso contexto, que é de que o conhecimento é um caso particular do reconhecimento. Então, para repensar a escola, repensar relações de saber, a gente precisaria
assim, colocar mais a categoria, a noção de reconhecimento, com uma noção central para a psicanálise. Você sabe que eu trabalho isso há anos, então é um caso, vamos dizer assim, de aplicação desses desenvolvimentos à educação. E no final do trabalho, né, tem um capítulo extenso dedicado à entrada no discurso alfabético. O que seria isso do ponto de vista lacaniano, né? Terminando com alguns ensaios sobre o lugar da universidade, da psicanálise na universidade hoje. Então, você traz a psicanálise aqui não só como pensamento crítico, né, nessa articulação. Sim. Essa questão da escuta é uma questão que você vem trazendo, né? Teve o Palhaço e o Psicanalista, né? Como escutar os outros pode transformar vidas. Ela volta agora, né? Paixão da Ignorância, a escuta entre psicanálise e educação. O que você está pensando quando você diz escuta, né? Tudo bem, tem tudo a ver com o nosso ofício, né? Sim. De psicanalista, mas eu acho que você deve estar ampliando esse conceito. Eu estou tentando, vamos dizer assim, fundamentar, explicitar, dar contornos mais rigorosos para essa noção que a gente encontra de ponta a ponta na psicanálise e nas psicanálises, que é a noção de escuta, né? Quer dizer, isso descreve o que a gente faz em conjunto, né, com nossos pacientes, do que se trata de escuta, mas essa praxis, esse fazer, ele compreende inúmeros procedimentos, né? Desde a própria leitura, desde a equivocação, desde como que tudo isso se organiza numa experiência que a gente poderia assim transmitir de uma maneira mais porosa para a cultura, né? Então, você lembrou bem, tem esse livro que eu escrevi com um querido amigo Cláudio Tebas sobre escuta, como vamos dizer assim, uma espécie de percurso que envolve, por exemplo, uma releitura do livro do Xistes, para a gente falar de como a escuta psicanalítica ela tem um imenso repertório no campo do lúdico, no campo do xiste, no campo do humor, né? Já estava lá no Freud, mas também um conceito que a gente tem desencavado, que está lá no Freud, que é o conceito de Einfühlung, né? Que é a empatia. É um conceito desenvolvido pelo Vischer, que era um estudioso das artes. Não era um psicólogo, era um estudioso de como certas imagens produzem em nós um movimento. Elas dão uma sensação de movimento, elas dão uma sensação de aproximação, enfim, de como as imagens têm uma série de propriedades. Aliás, como Lacan, na sua tópica do imaginário, enfrentou e teorizou. Então, são esses elementos que a gente vem trazendo, né, para pensar a escuta como uma espécie de habilidade primária para aqueles que lidam com o sofrimento humano, né? Lidam com pessoas, lidam com pessoas que sofrem, né? E isso vem muito assim da intelecção de que somos poucos, né? A psicanálise é muito pujante, muito presente no Brasil, mas os sistemas de formação ainda são bastante exíguos, longos, demorados, e a gente não deveria imaginar que vamos ter a produção, vamos dizer assim, de psicanalistas em escala de massa para fazer frente ao crescimento do sofrimento que está por aí. Então, de alguma maneira, a gente precisaria ensinar, né, transmitir algo sobre essa prática que seria, especializada, dominada, no caso daquele que usa isso como fonte e fundamento da sua ação, mas também poderá emprestar isso para outros, né? Para médicos, para os professores, para nutricionistas, para fonoaudiólogos, para todos aqueles que, formal ou informalmente, se ocupam, né, do que fazer quando o sofrimento do outro bate a porta e quando o nosso, o próprio, né, aparece. Você acha que a gente vem aí de uma primazia da palavra,
da narrativa, da oratória, e se esquecer um pouco dessa questão da escuta. E eu te perguntaria se todo mundo pode escutar. Uhum. E um pouco assim como todo mundo pode fazer análise. Pode. Todo mundo deve fazer análise? Talvez em algum momento da vida. Vai dar certo? Não sei. É muito provável que não, que alguns não se saiam muito bem nessa jornada, né? Então, a ideia de trazer a escuta como lugar, né, como topos, é uma interpretação para um Brasil que monológico, um Brasil delirante, um Brasil em que todo mundo fala, não sou eu fazer esse diagnóstico, todo mundo fala para mim, se escuta, né? É preciso, assim, contribuir para esse estado de coisas com o que a gente vem chamando de um lugar de escuta, né? O lugar de fala é muito importante. Por que não a gente também não cultivar um lugar de escuta? Bom, você propõe aí um certo desafio aí do seu livro, né? Eu li como um desafio, né? E aí você se pergunta, como reduzir o hiato entre a transmissão oral e a escrita, entre a escola e a universidade, entre a prática e a pesquisa? Sim, são versões do que assim o Paulo Freire falava em um ensino bancário, né? Na época que os bancos eram aquilo que a gente conheceu, né, Patrícia? Filas, contas, ficavam os papéis ali, notas. Hoje os bancos são outra coisa. Mas naquela época o Paulo Freire dizia assim, a gente tem essa mentalidade, achar que a criança é um saco vazio, aliás, uma topologia do saco, como falava o próprio Lacan, e que a gente vai, então, acumulando coisas, a gente vai jogando coisas dentro do saco, daí a criança fica, assim, cheia de investimentos, né? Cheia de conteúdos, e isso, vamos dizer assim, coloca um certo modelo aquisicionista do saber, né? De que a gente precisa ter mais saber, que a gente precisa acumular mais saber, que quem tem mais saber tem mais poder. Isso tudo para um psicanalista tem uma dimensão tão cômica, né? Quer dizer, tão tola, né? Da gente imaginar que o sujeito é um saco, que a gente põe coisas nele, que a educação assim, bancária, né? Eu acho que a gente tem uma versão disso para uma educação, vamos dizer assim, que pressupõe que tudo saber está aí. Na internet, vai lá e busca. Não é bancária, mas ela é jorrante, ela é assim produzida e caída do céu, sem nenhum esforço humano, e que nosso trabalho é simplesmente abrir assim os olhos, né? Abrir a boca e receber todo esse conteúdo, né? Contra isso, a gente sabe o quão importante, né, é o trabalho de se desfazer das identificações com os conteúdos, né? O trabalho que está na noção de formação, né, de escolher o que você vai ler, como você vai ler, quando você vai ler, com quem você vai estudar, né? Que é uma coisa que, assim, ela é parte de uma certa cultura europeia, tem razão, mas que no Brasil se mostrou muito importante, né? Junto com a psicanálise veio assim um processo civilizatório, né? Veio um processo colonizatório, mas também um processo civilizatório de, vamos dizer assim, algo que não é parte de uma habilitação, que não é parte de uma universidade, que não é parte de um investimento em instituições assim regulamentadas pelo Estado, mas que causa na gente uma atitude de permanente formação, né? de interesse pelo estudo, que eu acho que para o Brasil é essencial isso, né? Outra coisa que você trouxe para esse livro também é a questão do conceito que você já vinha trabalhando em mal-estar, sofrimento em sintoma, que é a lógica do domínio, né? Muros, segregação. Então, existe uma lógica condominial na educação, pensando
nessa questão que você vem aí trabalhando já há um certo tempo. Sim, então a gente tem casos particulares, a lógica do condomínio, e as escolas constituem um bom exemplo, né? Inclusive, quando a gente pensa na estratificação das escolas particulares, das escolas públicas, de como é muito difícil a gente se comunicar com uma escola, entrar numa escola, né? Mesmo as públicas, né? Para fazer um projeto em conjunto, para ajudar, para colaborar. E nas privadas, então, nem se diga, né? Você tem guardas na porta, você tem muros ofensivos, você tem assim, toda uma arquitetura onde o valor fundamental é o que? Segurança. Né? Segurança, risco zero. A gente está vendo isso agora, né? Na situação que a gente está enfrentando, de como as escolas elas estão, vamos dizer assim, vendendo um amor barato, um amor baseado na proteção. Por isso, um dos capítulos do livro é justamente a sala de aula como situação de risco, né? Que é, no meu entender, uma derivação da sala do analista como situação de risco, né? Quem já fez análise sabe que a gente se lança no risco com a palavra, com o saber também, com o desejo, mas é uma situação absolutamente arriscada, né? Ali a proteção ela vem por acréscimo, aí a segurança vem para não deixar tudo ser posto a perder, mas é secundário, né? Bom, o atual governo ele transformou a educação e os professores em inimigos do Estado, né? Como desmontar essa lógica e esse incentivo, a paixão da ignorância e despertar o desejo pelo saber? Nós já estivemos aí, escola sem partido, os cortes de verbas e de bolsas de pesquisa, como conversar com os fascistas, como diria Marcia Tiburi. Estamos num momento também assim, de resistência, de sobrevivência, isso vai passar, acho que não teria muito como não acontecer um retrocesso, né? Parece um efeito... quando Lacan fala da colonização na África, né? Ele diz assim, é um efeito do discurso do mestre e da sua forma regressiva necessária, que é o discurso universitário, né? Então, acho que o momento que a gente está vivendo é uma espécie de desgarramento do discurso do mestre em relação ao discurso universitário, que o vigia, que de certa forma, vem atrás e o pacifica, né? Que é também o discurso da burocracia, que é o discurso que frequentemente a gente associa com o Estado enquanto rede de instituições, né? Contra isso, o livro argumenta assim, que, e baseado numa ideia que você já vai ligar, né, com o conceito de escola no Lacan, né? Contra isso, o livro argumenta que a escola é uma comunidade, e ela precisa ser cada vez mais uma comunidade para resistir a esse processo de desmontagem, né? Instituições funcionais, instituições baseadas na lógica do agir racional, com respeito a fins, instituições desse tipo, elas são francamente empacotadas para viagem e vendidas no mercado neoliberal, né? Que, aliás, é o que está acontecendo com as escolas. Depois do que aconteceu com as universidades, né? Aí na década de 90, 80, que foram compradas por fundos de pensão, hoje as escolas estão sob ataque de bancos, né? de fundos de pensão, de grandes fundos de investimento, porque é um dos últimos negócios seguros, né? Educação hoje, a gente pode dizer que é um produto. Isso já antes estava assim, mais ou menos posto, era uma discussão. O que a gente tem agora é uma coisa um pouquinho diferente, é uma desvalorização do saber, né? Do saber transformativo, do saber crítico, do saber enquanto algo que tem uma relação, vamos dizer assim, com o desejo daqueles que estão concernidos na experiência de transferir, né?
Acho que o que esse governo ela tem horror é aquilo que é o giro do discurso, né? É o signo de amor que acontece quando a gente sai do discurso. Ele tem que ficar no mesmo discurso, né? E só pode ser aquele. Né? Então, os ataques à educação, à arte, à cultura, elas são assim meio cômicos, meio exagerados, não só para transformá-la num produto, mas para fazer uma espécie assim, de rebaixamento do valor da vida, de rebaixamento do valor do desejo, o rebaixamento do valor do amor que se passa entre uma geração e outra, quando a gente fala numa comunidade de destino como uma escola. Né? É algo mais profundo, num certo sentido, do que a mera capitalização, né, do saber na forma produto e a colocação dos alunos no lugar de consumidores, né, os pais no lugar de consumidores. Bom, essa pandemia ela escancarou aí muitas coisas, né? Não foi diferente no campo da educação, né? Bom, nesse momento em que a educação se tornou aí digital, virtual, abriu-se aí mais uma fissura, né? Entre os que têm acesso à educação digital, ao Wi-Fi, ao computador, e os que não têm, que estão às margens, né? Quais os desafios no campo da educação? Olha, você já está me levando assim para mais longe de onde eu piso o pé no chão, né? Porque eu costumo dizer, esse é um livro de intervenção, mas eu não sou teórico, estudioso, alguém que... Eu estou mais aqui, né, como eu brinco, de Apollinaire, não de Baudelaire. Apollinaire era um agitador, eu quero dizer, vamos lá, vamos fazer junto, vamos reunir as patotas, vamos... do que propriamente alguém que vai dizer, apresentar teses maiúsculas, né, sobre... Não, mas como pensador, como é que você vê essas, né, essas questões geográficas mesmo, né? O que tem, o que não tem, o que tem acesso e o que não tem acesso. Não, nesse ponto, acho que tem um fato que eu acho muito estranho que ele não tenha vindo a público, gerado um debate, gerado um questionamento radical, né? Que é uma lei formulada na ocasião da privatização das teles, né? Então, quando entrou aí Vivo, Claro, Oi e tal, e que estabeleceu uma alíquota do negócio para um fundo que visava informatizar as escolas brasileiras. Esse fundo existe, o dinheiro existe um board que controla esse dinheiro daria para ter informatizado todas as escolas brasileiras, e isso não foi aplicado. Ou seja, há uma caixa preta, há um desperdício, há uma inépcia cujo preço para a situação de Covid, de quarentena, é incalculável. Né? Quer dizer, foi um erro que precisam encontrar os responsáveis, os responsáveis têm que pagar por uma coisa dessas. Né? A gente poderia ter enfrentado a Covid com todos os nossos alunos com acesso à banda larga. Seria outra experiência. Né? Hoje a gente está com um ano precário, talvez não tenha... o ciclo do Enem está comprometido, os nossos professores estão sujeitos a uma indeterminação sobre as condições de retorno para o trabalho. Né? Tudo isso num contexto de esvaziamento calculado da educação. Né? Quer dizer, é como se o governo Bolsonaro fosse um governo contra o Estado, né? contra as políticas do Estado. E entre elas, a educação e a saúde são as duas, vamos dizer assim, mais fundamentais. Né? Queria que você trouxesse, depois daquela experiência que você relata no livro, sobre aquela escola no Uruguai que você foi visitar. Ah, sim. É muito interessante, né? Porque você estava no congresso que a gente fez? Não. Sobre o do Latesfip, lá em Montevidéu. Então, foi na ocasião desse congresso em que a gente foi visitar uma escola modelo, uma escola que foi construída por um projeto internacional de arquitetos. Né? Então, eles se reúnem cada vez num país e concebem o que seria assim, uma escola completamente sustentável.
e constroem essa escola, eles mesmos. Então, você vê o material, eles constroem e deixam aquilo como uma espécie de legado para aquele país, que pode ou não incluir, reproduzir e reconstituir aquela experiência. Então, é uma escola relativamente assim, pequena, mas com ideias incríveis, como tem uma montanha, assim, né, logo na parte de trás, que ela é inteiramente feita de pneus velhos. De pneus, que é justamente uma questão: o que você faz com o pneu depois que ele é usado. Então, eles construíram uma espécie de montanha oca. E com um sistema tal que o ar entra por alguns buracos e produz a resfriação gratuita de todas as classes. Um sistema lá de circulação realmente incrível. É o mesmo processo, o processo análogo a gente vai ter com a água, com a horta, que faz parte ali está entranhada dentro das classes, né? Os professores têm uma relação de circulação muito interessante com os alunos, né? É uma escola assim, modelo mesmo. Existem outras na América do Sul e eu acho que valeria a pena um dia, quem quiser, quem tem uma dedicação no assunto, fazer um tour por essa não é exatamente uma cadeia, mas é um conjunto de experiências, né, arquitetônicas. Eu queria falar um pouquinho agora de sofrimento, né? Por exemplo, você vê, inclusive, em crianças muito pequenas, né? A gente atende, né? Elas estão absolutamente esgotadas, né? Essa questão das aulas virtuais. Os pais esgotadíssimos, né? E lidar com essa nova modalidade e ter que acompanhar agora a criança na escola, principalmente são crianças mais pequenas, né? Menores, né? E isso está gerando um sofrimento, uma angústia. Você vê os professores também muito angustiados, né? Sim. Como lidar com esse sofrimento que, de repente, parece que a gente abriu uma caixa de Pandora, né? Sim. E assim, né? Acho que os pais também, alguns, não todos, né? Perceberam também que, né? Tudo era delegado à escola, né? Não só a tarefa de ensinar, mas de educar, de alimentar, de fazer milhões de coisas. E agora eles também estão tendo que se ver com isso, né? E isso tem gerado um sofrimento enorme, né? A gente escuta muito isso, né? Na clínica, né? Uma ala querendo, inclusive, que as aulas retornem porque não aguentam mais as crianças em casa. Pois é. Então, quer dizer, né? Tem esse risco, né? O risco de uma pandemia se torna até iminente pelo esgotamento, né? Conseguir lidar com o doméstico, com o escolar, com o home office. Sim. Não sei se você leu a postagem e depois o debate que seguiu a ela, do Julian Fuchs, né? Julian Fuchs, o escritor, e a postagem só. E eu acho que ele faz um retrato assim, de um ponto de vista tão interessante, inclusive para a gente pensar do ponto de vista da psicanálise, né? Que é assim, meio transversal aos debates de protege, não protege, quando volta, que tipo de risco, comorbidade. A partir de uma criança de 3, 4 anos que se vê privada daquilo que seria assim, mais essencial naquele momento de vida, que são os outros. Né? E do impacto que pode ser assim, incalculável disso para a formação, né? Para a continuidade da ligação da criança com a escola. Né? Com a escola enquanto comunidade também. Né? Então, hoje se avalia que o principal problema na demora para retornar aos estudos é que muitas crianças estão desistindo da escola. Né? Estão produzindo um estado de, olha, não quero mais de escola. Né? Porque, às vezes, no começo foi conduzido bom, ninguém sabia exatamente como fazer, mas de uma forma um pouco errática. Então, o nível de estudos, de tarefas permaneceu o mesmo, não se pensou o que seria esse desgaste numa jornada de 5 meses.
E com o passar do tempo, a gente está acompanhando no consultório, né, a quantidade de crianças em posição missionária, vamos dizer assim, né, de que para mim não tem mais escola. Dropping, né, que a gente vai ver como é que vai sair dessa só no ano que vem. Né? Acho que temos aí que considerar efeitos de, vamos dizer assim, retração para o ambiente privado. Né? A escola ela acabou sendo um quisto dentro das casas. Um quisto que negocia com o trabalho dos pais, muitas vezes. Bom, o problema o recolhimento ao universo doméstico, ele, no fundo, recoloca as questões do universo doméstico. Né? Identificações, projeções, conflitos, sintomas partilhados, que a gente sabe o que acontece com isso. Né? Quando a criança faz uma experiência dramática, como é ir para a escola, fazer adaptação. Né? Depois ele esquece, isso vira uma cicatriz no eu. Mas naquela hora, aquilo é uma travessia gigante. Ir para a escola e para a mãe também, que chora do outro lado. Bom, o que a gente aprendeu sobre atos desse tipo? Eles não têm volta. É como o Rubicão. Né? Tem que passar e depois não. É só mais escola. Né? Para essas crianças, a experiência de, depois de tramitado o processo de separação tão duro, voltar para casa, parece, a gente não sabe, não sei, mas me parece uma coisa potencialmente venenosíssima. Assim, né? Tão venenosa quanto os, vou chamar assim, assédios involuntários de pais e adolescentes, que estão proliferando, porque os pais começam a perceber quem é o filho, adolescente, que não sai do videogame, que não isso, que não aquilo, e iniciam uma inglória tentativa de reparar o que ficou pelo caminho, dizendo agora que eu posso controlar, eu vou. E isso é péssimo, né? Se a gente tivesse conseguido avisá-los em tempo, mas isso vai deixar sequelas. Isso vai ser difícil. Você acha que, por exemplo, não sei se a gente conseguiria fazer uma mensuração aí, mas tem efeitos em crianças menores, nos adolescentes? Eu acho que você tem essa variação etária, né, pegando muito forte os adolescentes, assim, ensino médio, e aqueles que não se viram direito com o uso de telas, né, e que esses voltaram para casa, esses saíram da escola mesmo. E a gente tem aquela população ali meio intermediária, meio nebulosa, que está vivendo dramas em torno, por exemplo, da sustentação do olhar da câmera. Né? O que é para um adolescente às voltas com uma turbulência corporal, você dizer agora eu vou filmar as suas espinhas e você vai para o palco e isso é de uma crueldade psíquica, né? Que, claro, ninguém pensou, mas está aí. Né? Qual a diferença entre a gente pensar a escola como instituição e a escola enquanto comunidade aí? Mas aí eu estou pensando a inclusão aqui não como uma inclusão das minorias, mas uma inclusão enquanto realmente pensar a escola como um conjunto, como uma comunidade do seu bairro, da sua rua. É legal essa colocação, né? Porque vamos pensar assim que a escola tal qual a gente já conhece, ela não tem 300 anos, não tem 200 anos. Né? Portanto, nós estamos falando em 4 gerações, 5 gerações. Isso não se espraia para muito mais. Né? Das escolas medievais, as aulas duravam 20 minutos e as pessoas ficavam em pé, ou então deitadas, porque o único que tinha uma cadeira era o cátedra, né? O professor.
Então, essa ideia de que você tem um dispositivo, né, em que todos são tratados de forma equivalente diante da lei, representada pelo professor, que é, por sua vez, um representante do Estado, ela é uma ideia, vamos dizer assim, que se articula com um discurso mais ou menos específico, né? O discurso do mestre. Né? O discurso do mestre enquanto, vamos dizer assim, sistema de transmissão de saber-poder, né? De criação de autoridade, de, vamos dizer assim, delimitação de um buraco no saber, em que ali alguma outra substância precisa se interpor, né? Um nome, um significante do nome do pai, um buraco no simbólico, né? Instituições, elas têm que ver com permanecer, né? Perseverar. Instituições, elas têm uma hierarquia que é vertical, né? Como no Exército. Instituições, elas envolvem um desejo anônimo. Né? Lembra do Lacan dizendo, olha, para que a gente tenha um sujeito, é preciso um desejo não anônimo, né? Da criança, dos pais em relação à criança. Né? A instituição é a entrada na experiência de um desejo anônimo, porque eu não consigo localizar, né, a quem ele pertence. E, portanto, ele pertence a todos. Esse anônimo, né, introduz a dimensão tão importante lá para o Lacan do para todos. Né? E isso vamos dizer assim, isso faz parte do processo muito importante de criação, ocupação, delimitação do espaço público. Poucos se lembram disso. Quando o professor tem a palavra dentro de uma sala de aula, ele pode estar na escola mais chique, privada e etc. Ele está numa função pública. O que ele diz respeito ao uso da razão em espaço público. Né? E isso tem que ver com o quê? Com essa montagem institucional, disciplinar, que a gente está chamando aqui de discurso do mestre. Né? Agora, a gente pode interceptar isso com uma outra forma de laço social trazida pela linguagem digital. O que acontece nas nossas lives, nos nossos comentários, nos nossos Facebooks? Comunidades. Não é assim que a gente chama? São as comunidades, os grupos, as comunidades, aqueles que entram por uma adesão, que entram por um outro tipo de equivalência. Né? Não somos todos iguais diante da lei. Somos todos iguais diante de uma mesma oferta de uso, de inscrição livre. Né? Então, a forma poder, ela é horizontal. Né? Ela é uma superfície. Né? Ela é uma superfície que tem uma estrutura mais ou menos de rede. Né? Então, a gente tem dois tipos de comunidade aqui importantes. Aquelas comunidades que têm como referente, né, como o zero da série, a origem. Né? Então, são as escolas de origem alemã, judaica, francesa, espanhola, japonesa, ou de outras, Waldorf, que tem uma referência no passado, né, que é um comum que foi dado e que a gente mantém esse comum como a rede no interior da qual a instituição vem a ocupar lugar, vem a se interconectar. Né? Agora, a gente tem um outro tipo de comunidade, que são as comunidades das escolas mais interessantes hoje, são as comunidades por vir, em que a gente, olha, eu tenho algo em comum, mas o comum não foi dado, né, de graça, porque eu nasci, né, porque eu estou aqui no mundo. Eu tenho um comum a construir, né, a perfazer no futuro. Né? A escola contemporânea está muito dividida entre esses dois sentidos do comum, e ela está atravessada, né, por um choque com a sua função, sua organização institucional. Né?
Então, o sofrimento escolar, o sofrimento que a gente tem tentado descrever, acompanhar, tratar, no caso aí dessa proposta do conceito de escuta, e ele, de certa forma, é uma colisão entre dois discursos diferentes, né? Um vindo dessa primeira geração de nativos digitais e o se encontrando com uma conformação de autoridade simbólica que destroça, né, as pretensões narcísicas. E parece um equívoco dizer, não, a comunidade é imaginária, a instituição é simbólica. É um pouco, talvez, como Castoriadis poderia ler essa questão. Acho que a gente tem novas comunidades e entre elas, né, entre as instituições e as comunidades, a gente tem espaços, né, para a manutenção do que eu chamaria assim, de experiências produtivas de indeterminação. Né? Quer dizer, de que você não pega uma comunidade, acresce ela a uma instituição e isso dá um conjunto. Né? Você tem um litoral, você tem uma zona de não tradução que precisa ser respeitada. Né? Você traz duas questões também que eu achei super importantes no seu livro. Quando você traz o Cronos, né, o tempo e a relação com a educação, com o aprendizado, e o fármaco, né, a questão da medicalização. Né? O que eu tenho escutado na clínica, né, muito por essa questão escolar, assim, as crianças pequenas elas têm uma autonomia, né? Então elas desligam a câmera, elas tiram o som, elas puxam a tomada, elas pulam na cama. Quer dizer, o que provavelmente numa escola ela não conseguiria fazer, né? Sim. Só que, por exemplo, os adolescentes, parece que o efeito é diferente, né? Porque eles estão mais depressivos, né? Nas crianças menores a gente vê uma agressividade, né? Porque não quer ficar sentada ali em 4 horas. E no adolescente, aquela questão da depressão, né? Tem adolescente que só quer dormir, que não quer... E, né, eu já tenho escutado que, por exemplo, o pediatra não está mais dando conta. Quer dizer, vou precisar procurar um psiquiatra. Sim, então, será que a gente vem aí com um retorno à medicalização assim, muito mais significativo? Eu acho que isso vai ser uma questão, acho que genérica, ampla, geral e restrita, pelo aumento de uso de substâncias, em geral. Né? De café, chocolate, vinho, Ritalina, enfim, há uma coisa que é um redutor de ansiedade, né? Que passa pelo consumo de substâncias lícitas, ilícitas, e que vamos precisar de uma descompressão em relação a essa economia de satisfação e de consumo na saída da quarentena. Né? É isso que talvez esteja causando a síndrome da cabana. Já ouviu falar disso? Não. Eu também não tinha ouvido. Não, síndrome da cabana não. Cabin fever, que é assim, foi descrita por volta de 1900, né? Entre os lenhadores americanos e canadenses que ficavam 6 meses, 5 meses, debaixo da neve numa cabana. E daí vinha a primavera, abria a porta e o cara não conseguia sair. E ele tinha uma espécie assim de síndrome de pequeno Hans aguda. Tem alguma coisa lá fora que eu não sei bem o que é e que às vezes ele não conseguia sair, morria lá dentro. Não, aí a gente vê isso também muito na clínica, né? Que tem pessoas que não gosto dessa palavra adaptação, né? Mas, por exemplo, se adaptaram tanto a esta quarentena que não querem mais sair de casa. Sim. Por exemplo, eu tenho um analisante que ele não vai ao quintal. Mora em casa, ele não vai ao quintal. Eu falo assim, mas você não quer ver a rua e tal? Não, eu faço assim, trabalho home office, né? E olho a rua. Sim. Sabe? Não sente a menor vontade de ir à rua. Para nada. Olha, eu posso dizer que eu estou nessa trilha um pouco, viu? Na quarentena. 5 meses, eu saí, sei lá, 3, 4 vezes. E estou aqui eu e meus livros, telas e tal. Eu não sei se isso vai terminar mal para mim.
Pô, a gente tem aí acho que 5 minutinhos. Uhum. Deixa eu habilitar os comentários aqui um minutinho. Eu queria aí voltar um pouquinho nessa relação entre fala e escuta. Você propõe no seu livro uma escuta como ética, né? Não como técnica ou ferramenta. Queria que você colocasse um pouquinho essa diferença. É um pouco assim uma tentativa de dar uma torção num processo que as escolas vêm já há algum tempo tematizando, que é assim uma espécie de autodiagnóstico de que a ênfase no conteúdo, na produção, nos métodos, nas técnicas, tem gerado, vamos dizer assim, sujeitos apáticos, sujeitos incapazes de lidar com experiências de reconhecimento, sujeitos incapazes de trabalhar em grupo, sujeitos que têm uma relação destrutiva consigo, né? Quer dizer, que não são capazes de cuidar de si, e que você diz, então, agora nós precisamos corrigir isso. Como é que nós vamos corrigir? Vamos colocar ética. Mas, daí você dá Aristóteles, ética Nicômaco, é isso? Não. Como é que você ensina a ética? Né? O que seria um campo de provas para você fazer aquilo que distingue desde o Lacan, mas não só ele, a ética da moral, né? Quer dizer, a ética como uma reflexão crítica, experimentação, vamos dizer assim, de separação em relação à moral. Por onde que você faz isso? Né? E a ideia, então, em vez da gente criar uma nova tecnologia de habilidades socioemocionais, porque daí você vai dar ali aquelas matérias e criar uma coisa um pouco artificial, é pegar uma coisa simples e dizer, olha, se você faz isso bem, você é capaz de reflexão ética. Se você é capaz de escutar o outro, né, na face infinita, insondável do outro, naquilo que você faz diferente, radical do outro, naquilo que há do outro mais além do que o outro consegue reconhecer como próprio e seu, o inconsciente.